Sistema predial de drenagem pluvial, materiais. Nós temos aí um desenho mostrando alguns elementos da drenagem pluvial. Como vocês viram lá, né, nas nossas aulas, aqui é a calha, isso tudo aqui é a calha. Aqui o condutor vertical. Daqui continua para as caixas de areia e condutores horizontais. Então, o sistema de drenagem de telhado, né, é basicamente isso aí. Quando é um sistema de drenagem de pisos, você não tem calhas, né, você vai ter canaletas, pode haver canaletas, caixas de areia vão existir e condutores horizontais. Não vão ter condutores verticais. Tá? Então, quais são os elementos que nós temos aqui nesse desenho? Então, vamos começar pela numeração que está nesse exemplo aqui. Então, número 1, tem aqui, ó, perfil de calha pluvial, 3 metros de comprimento. Tá? Então, aqui é o perfil da calha, número 1, e esse perfil tem um comprimento de 3 metros. Número 2, o condutor de calha pluvial de 3 metros. Então, o número 2 é o tubo, é o condutor vertical, é a tubulação que desce até o piso. O número 3 está aqui, ó. Número 3. A braçadeira. São elementos que fixam o condutor vertical na parede. O número 4 é a emenda de 2 trechos de calha. Então, se você tiver um comprimento maior que 3 metros, é necessário você colocar uma emenda. Né? Então, nada mais é do que um pedacinho de calha com as conexões entre dois trechos de calha. Tá? Chama-se emenda. Número 5, joelho de 90 graus. Tem um joelho aqui embaixo, mas preferencialmente nós não usamos o joelho, tá? Que está nesse desenho, mas devemos usar a curva, um joelho de 60 graus ou de 45 graus. Tá? Um joelho de 90 graus, só se for para a parte externa, não houver a conexão com outro tubo. Se for dessa forma aqui, né? Se ele estiver aberto assim, sem estar conectado a um tubo, pode ser um joelho. Agora, se estiver conectado a um tubo, deve-se dar preferência a uma curva ou joelhos de 45 e 60 graus. Número 6. Tá, aqui é outro joelho. Um joelho de 60 graus, que eu falei, né? Esse joelho, ele é usado aqui quando o condutor sai da calha pelo bocal e faz essas mudanças de direção. Nós não devemos colocar aqui joelhos de 90. Temos que usar esse joelho de 60 graus, próprio para a tubulação de água pluvial. Tá? Então, tem um joelho de 60 aqui, outro joelho de 60 graus aqui. Número 7, cabeceira esquerda. Número 8, cabeceira direita. Então, está aqui, ó, número 7. A cabeceira é o terminal da calha. Então, o final da calha você tem que fechar, né? Tem que ter um anteparo para evitar que a água de chuva saia por cá. E o número 8 não tem, porque esse desenho ele continua, e o número 8 está na outra parte, tá? Mas é o mesmo elemento aqui dessa cabeceira, no caso aqui a cabeceira esquerda. Né? Número 9. Esquadro interno. E o número 10, esquadro externo. Então aqui tem o número 10, não tem o número 9, porque aqui é um esquadro externo. O que é um esquadro externo e o que é um esquadro interno? No caso aqui, essa calha está contornando a água do telhado externamente. Se houvesse um contorno interno da calha, né, no telhado, um desenho em que isso aqui ficasse voltado para dentro, né, tivesse uma quina interna, então seria um esquadro interno. Mas aqui, como está contornando externamente, seria um esquadro externo, né? Número 10. Número 11, está aqui, ó. Número 11 é um suporte em PVC. Então, essas calhas elas precisam ser suportadas por elementos, né, que fixam ela na posição correta.
para evitar que ela saia da posição da inclinação. Então você tem suportes metálicos, suportes de PVC, tá? Nesse caso do 11 aqui, é um suporte de PVC. Número 12, suporte dobrado. Número 13, suporte metálico. Esses não estão aqui, o 12 e o 13 não estão aqui no nosso desenho. Aqui o 14, acoplamento. O acoplamento é esse elementozinho aqui que une o bocal da calha ao condutor vertical. Então nós vamos ver depois em detalhe como é que é esse elemento que acopla o condutor vertical com o bocal da calha. Número 15 é o bocal e número 16 vedação para a calha pluvial. Número 15 é esse elemento aqui, ó, que é a calha com o furo, né? Com a saída. Então é uma parte da calha que tem uma saída. Então chama-se bocal. E o número 16 é essa borrachinha que faz a vedação entre dois elementos de calha, ou entre uma emenda e uma calha, entre um bocal e uma calha. Então a borrachinha de vedação, quando você une os dois elementos, essa borrachinha veda para evitar que vaze por essas emendas aqui das partes da calha. Tá? Então esses são basicamente os elementos que existem nas calhas e nos condutores verticais. Mais detalhadamente, uma calha de PVC, ela tem um comprimento de 3 metros, aqui está um desenho em perfil, tá? Note que ela é uma calha, nesse caso aqui, é uma calha que tem a medida A de 132 milímetros, tá? A medida B, que é a parte de baixo aqui, 90 milímetros, e tem uma altura de 89 milímetros. Essa altura aqui de 89 milímetros. Então ela não é uma calha curva, né? É uma calha meia retangular, né? Meia quadrada. Tá? Aqui uma calha curva. Essa calha, ela tem um diâmetro de 125, né? Aqui é o diâmetro nominal de 125. O diâmetro real é de 124,8. É uma calha curva de PVC também. Aqui, uma calha de PVC de 170 milímetros. Então ele tem uma medida maior, tá? Do que a anterior. Nós temos também calhas de outros materiais que não são PVC, tipo a calha de aço galvanizado. Tá? É um aço com uma proteção anticorrosão, mas mesmo assim ele corrói com o tempo. Tá? Mas a galvanização dá a ele uma resistência à corrosão. Calha de alumínio é mais aconselhável do que a de aço galvanizado. Ela tem uma vida útil muito maior, pois ela não sofre corrosão, tá? Por ser de alumínio. Aí essas calhas você encomenda qual que é as dimensões que você precisa, tá? Em função do seu cálculo lá, que a gente viu nas aulas passadas. Aí uma calha de zinco, que é um outro metal, né? Muito utilizada. Calha de concreto armado. Então, quando ela tem uma grande dimensão, né, você tem um telhado muito grande, é melhor você fazer a calha no seu projeto estrutural. Você já faz uma viga calha, ou uma calha sobre uma viga, né, sobre uma laje. Ela é estrutural. Então, você vai levar a sua dimensão da calha para o projetista estrutural, para ele colocar no projeto dele já a calha, porque aí na hora que for concretar os elementos, as vigas, as lajes, já concreta a calha. Depois faz o acabamento, né? Faz o caimento interno, mas ela é de concreto armado. Né? Já faz parte da estrutura da obra. E quais são os elementos da calha de PVC? Né? Que são as calhas mais usadas atualmente em residências. Nós temos os bocais, que eu falei, que é uma parte da calha que tem uma saída, que é conectada aqui no condutor vertical. No caso aqui tem um bocal esquerdo, da extremidade esquerda. Aqui eu tenho um bocal da extremidade direita. E aqui eu tenho um bocal central, tá vendo? Então eu venho com águas de um lado, águas do outro lado e desce por aqui.
Nesse caso só tem o caimento nesse sentido e cai por esse lado. Nesse caso aqui só tem o caimento da esquerda para a direita e cai aqui nessa extremidade. Tá? O bocal retangular de PVC, tá? Ele tem uma forma de seção retangular. Então aqui a saída aqui é retangular também, tá vendo? Uma grelha flexível. Essa grelha evita que folhas, galhos entrem no condutor vertical. Então ela fica conectada no bocal, tá? Na parte do furo do bocal, para proteger, para não entrar elementos que vão obstruir o condutor vertical. Muito importante colocar essa grelha. A cabeceira de PVC, ela fica na extremidade da calha, quando não é um bocal, né? Na extremidade. Então você coloca uma cabeceira. Note aqui a borracha de vedação, né? Aqui eu tenho uma cabeceira meia retangular e tem aqui uma cabeceira curva. Cabeceira esquerda e direita, curvas. Aqui o acoplamento. Esse acoplamento une o bocal ao condutor vertical. Então você coloca essa parte maior conectada no bocal e a parte mais estreita conectada no condutor vertical, para poder ter uma perfeita união entre os dois elementos. Aqui uma emenda de PVC. Quando eu tenho elementos de calha maiores que 3 metros, é necessário emendar, né, os dois trechos. Então eu uso essa emenda. Aqui uma emenda retangular e aqui uma emenda curva. Aqui um condutor de PVC, tá? Um condutor de seção circular e um condutor de seção retangular. Então, quando você tem um bocal de saída retangular, você usa, obviamente, um condutor de seção retangular. Quando você tem um bocal de saída circular, você usa o condutor vertical de saída circular. As braçadeiras, que vão fixar o condutor vertical à parede. Aqui uma braçadeira para condutores circulares e aqui uma braçadeira para condutores retangulares. Aqui um esquadro externo. Então você vê que o formato dele, ele recebe uma água nesse sentido e outra água nesse outro sentido aqui, né, conduzindo. Aqui de seção retangular, aqui de seção circular ou curva. Aqui um esquadro interno, tá? Aqui a água está chegando assim, nesse sentido e nesse sentido, tá? E aqui ele vai conduzir para lá e para cá os esquadros internos. Aqui de seção circular, aqui de seção retangular. O joelho de 60 graus, que ele deve ser usado na descida do condutor vertical, tá? Então aqui é um joelho de 60 graus de seção circular. Aqui um joelho de 60 graus de seção retangular. Aqui um joelho de 90 graus de PVC. Não é muito aconselhável, mas se você tiver a descida do condutor vertical sem nenhum obstáculo, né, se ele não tiver unido a um tubo de saída horizontal, você pode usar um joelho de 90 graus no final do condutor vertical, sim. Então aqui ele tem a seção circular e aqui a seção retangular. Aqui os suportes, suporte metálico, suporte de PVC, tá? Suporte metálico de PVC. Aqui para a seção retangular, para a seção curva. Aqui a borracha de vedação, a borracha para a seção retangular e a borracha para a seção curva. Aqui a caixa de areia de PVC. A caixa de areia você pode fazer ela de alvenaria, pode fazer ela de concreto ou já comprar pronta de PVC. O bom de comprar uma caixa de PVC, uma caixa de areia, é porque ela já vem com as dimensões corretas, né, com a saída correta, não precisa fazer emenda aqui com argamassa, já tem o bocalzinho para você encaixar o tubo, e a durabilidade dela é muito maior do que a da alvenaria, né? Que aqui não vai ter vazamentos, tá? Então o acabamento é mais perfeito, tá? Aqui uma grelha de alumínio para você pôr sobre
a caixa de areia. Quando for um tráfego mais pesado, você põe uma grelha de metal, né, de alumínio. Quando for um tráfego mais leve, você põe uma grelha de PVC para pedestres, né? A área que não vai passar carro, você põe uma grelha de PVC sobre a caixa de areia. E se a sua caixa de areia ela não for aberta, né? Se for uma caixa de areia fechada, você põe uma tampa. Em vez de colocar uma grelha, você põe uma tampa para vedar e não entrar água de chuva por cima da caixa de areia. Então ela só vai conduzir conduzir água que vem do telhado, que passa por ela, né? E é conduzida para frente da casa, né? Então ela não recebe água por cima, sim pelos tubos.